Subseção 2ª. Dos classificadores obrigatórios. Art. 75. Os ofícios de justiça possuirão os seguintes classificadores. 1. Para atos normativos e decisões da Corregedoria Permanente com índice. Por assunto. 2ª. Para cópias de ofícios expedidos. 3ª. Para ofícios recebidos. 4ª. Para GRD, Guias de Recolhimento de Diligências do Oficial de Justiça. 5 e 6. Revogados. 7ª. Para relatórios de cargas eletrônicas. 8ª. Para petições e documentos desentranhados e para petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. 5. 9ª. Para autorizações e certidões de inutilização de livros e classificadores obrigatórios. Art. 76. Os atos normativos, decisões e comunicados do Conselho Superior, da Magistratura e da Corregedoria Geral da Justiça de interesse do ofício de justiça serão arquivados e indexados com índice por assunto, mediante utilização do sistema informatizado facultada à manutenção de classificadores próprios. Art. 77. O classificador referido no inciso 2º do artigo 75 destina-se ao arquivamento em ordem cronológica das cópias de ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça. Primeiro, esse classificador será aberto com folha S para o registro de todos os ofícios com numeração sequencial e renovável anualmente na S, qual is consignar-se-ão, ao lado do número de registro, o número do processo ou a circunstância de não se referir a nenhum feito e o destino. Segundo, no presente classificador poderão ser arquivados os respectivos recibos de correspondência se for o caso. Art. 78. Os ofícios e mensagens eletrônicas expedidos e recebidos, mencionados nos incisos 2ª, 3ª e 6ª do artigo 75, serão conservadas pelo prazo de 1 ano a partir da data de expedição ou do recebimento pelo ofício de justiça. Parágrafo único. Decorrido o prazo estabelecido e desde que reputados sem utilidade para conservação pelo escrivão judicial serão inutilizados mediante a autorização do juiz corregedor permanente, nos termos do 2º do artigo 74. Art. 79. As guias de recolhimento de diligências do oficial de justiça serão conservadas pelo prazo mínimo de 2 anos contados do arquivamento, aplicando-se, quanto à inutilização, o disposto no do 2º do artigo 74. Seção 7ª. Da escrituração. Art. 80. Na lavratura de atos, termos, requisições, ordens, autorizações, informações, certidões ou traslados que constarão de livros, autos de processo ou papéis avulsos, excluídas as autuações e capas, serão observados os seguintes requisitos. 1. O papel utilizado terá fundo inteiramente branco ou ser reciclado, salvo disposição expressa em contrário. 2. A escrituração será sempre feita em vernáculo, preferencialmente por meio eletrônico com tinta preta ou azul indelével. 3. Os numerais serão expressos em algarismos e por extenso. 4. Os espaços em branco e não aproveitados nos livros e autos de processo serão inutilizados. 5. As assinaturas deverão ser colhidas imediatamente após a lavratura do ato ou termo, identificadas com o nome por extenso do signatário. Art. 81. Na escrituração serão evitadas as seguintes práticas. 1. Entrelinhas, erros de digitação, omissões, emendas, rasuras ou borrões. 2. Anotações de sem efeito. 3. Anotações a lápis nos livros e autos de processo mesmo que a título provisório. 1. Na ocorrência das irregularidades previstas no inciso I, far-se-ão as devidas ressalvas, antes da subscrição do ato, de forma legível e autenticada. 2. As anotações previstas no inciso 2º, quando estritamente necessárias, sempre serão datadas e autenticadas com a assinatura de quem as haja lançado nos autos. Art. 82. Na escrituração é vedada. 1. A utilização de borracha ou raspagem por outro meio mecânico, bem como a uso de corretivo, detergente ou outro meio químico de correção. 2. A assinatura de atos ou termos em branco, total ou parcialmente. 3. A utilização de abreviaturas, abreviações, acrônimos, siglas ou símbolos, excetuando-se as formas consagradas pelo vocabulário ortográfico da língua portuguesa da Academia Brasileira de Letras, as adotadas por órgãos oficiais e as convencionadas por determinada área do conhecimento humano. 4. A utilização de chancela, ou de qualquer recurso que propicie a reprodução mecânica da assinatura do juiz. Art. 83.
A escrituração de termos, atos e papéis em geral observará os critérios da clareza, objetividade e síntese, sem descuidar da perfeita individualização de pessoas, fatos ou coisas quando necessária. Primeiro, a qualificação das pessoas trará os elementos necessários à sua identificação. 1. Tratando-se de pessoa física, constarão o nome completo e o número de inscrição no CPF ou o número do RG ou, faltante este último, a filiação, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Segunda, tratando-se de pessoa jurídica, constarão a firma ou denominação, o número de inscrição no CNPJ e o endereço da sede, sem prejuízo de outros dados que auxiliem na sua identificação. Segundo, nos ofícios e cartas precatórias expedidas, constarão a comarca, a vara, e o endereço completo do fórum remetente, inclusive com o número do código de endereçamento postal, CEP, telefone e o correio eletrônico, e-mail institucional. Art. 84. Os instrumentos de ordens, requisições precatórias, ofícios, autorizações judiciais, bem como dos demais atos e termos processuais, sentenças, decisões e despachos conterão, de forma legível, o nome completo, o cargo ou função da autoridade judiciária e dos servidores que os lavrem, confiram e subscrevam, a fim de se permitir a rápida identificação. Primeiro, o escrivão certificará a autenticidade da firma do juiz que subscreveu documento, indicando-lhe o nome, o cargo e o exercício no juízo. Nas seguintes hipóteses: 1. Na expedição de alvarás de soltura, mandados ou contramandados de prisão, requisições de preso e demais atos para os quais a lei exige certificação de autenticidade. Segunda, quando houver dúvidas sobre a autenticidade da firma. 5. Segundo, nos ofícios de justiça contemplados com sistema informatizado oficial, que permita a utilização da ferramenta consistente na assinatura por certificação digital. Dispensa-se a certificação de autenticidade da assinatura do juiz. 6. Art. 85. Os mandados, as cartas postais, os ofícios gerais de comunicação, expedidos em cumprimento de ato judicial, em não havendo determinação do juiz em sentido contrário, serão assinados pelos escrivães, declarando que o fazem por ordem do juiz. Primeiro, a subscrição do juiz é obrigatória quando a lei ou estas normas de serviço expressamente o exigirem, por exemplo, busca e apreensão cautelar, prisão, contramandado de prisão e alvará de soltura. Alvarás em geral, levantamento de depósito judicial, ordem de arrombamento explícita ou implícita, etc. Segunda, houver determinação de desconto de pensão alimentícia. Terceira, os documentos ou papéis forem dirigidos a autoridades, por exemplo, membros do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Poder Legislativo, chefe do Poder Executivo, delegados de polícia, comandantes da Polícia Militar e das Forças Armadas. Segundo, a emissão de cartas postais, considerada inclusive a expedição por meio eletrônico, independerão da assinatura do escrivão ou escreventes, desde que do documento conste o nome e o cargo do funcionário emitente, e inexista determinação do juiz em sentido contrário, a hipótese não se enquadre nas disposições contidas no primeiro deste artigo e seja observado o disposto no parágrafo único do artigo 94.8. Art. 86. As disposições previstas nesta seção, relativas à escrituração em meio físico, aplicam-se no que couber à escrituração no sistema informatizado oficial, especialmente 1. No cadastramento de dados. Segunda, na movimentação processual. Terceira, na lavratura e expedição de documentos, sejam ou não juntados a autos de processo. Seção 8ª. Da ordem dos serviços dos processos em geral. Subseção 1. Da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos. Art. 87. Ao receber a petição inicial ou a denúncia, o ofício de justiça providenciará em 24 horas a autuação, nela fixando a etiqueta que, gerada pelo sistema informatizado e oriunda do distribuidor, atribui número ao processo e traz outros dados relevantes: juízo, natureza do feito, nomes das partes, data, etc. Parágrafo único. É dispensada a lavratura de certidão, no interior dos autos da autuação e do registro do processo. Art. 88. O ofício de justiça afixará nas autuações tarjas coloridas na posição horizontal, para assinalar situações especiais descritas nestas normas de serviço. Art. 89. Os autos de processos não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário, ou para manter peça
processual com seus documentos anexos podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Primeiro, o encerramento e a abertura dos novos volumes serão certificados em folhas regularmente numeradas, prosseguindo-se a numeração sem solução de continuidade no volume subsequente. Segundo, a numeração ordinal indicativa de novos volumes será destacada nas respectivas autuações e anotada na autuação do primeiro volume. Art. 90. Nos feitos antecedidos por procedimentos preparatórios, a peça inaugural, petição inicial de ação civil pública, representação em procedimento afeto à área infracional da infância e juventude, denúncia em ação penal pública, etc., terá numeração própria, apondo-se o número da folha, seguido da letra I1, I2, I3 e de tal forma que a numeração dos mencionados procedimentos preparatórios, inquéritos civis, comunicações de atos infracionais, inquéritos policiais, etc., seja sempre aproveitada integralmente. Art. 91. Os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes, zelarão pela correta numeração das folhas dos autos. Primeiro, em caso de erro na numeração, certificar-se a ocorrência sendo vedada a renumeração. Segundo, na hipótese de numeração repetida, acrescentar-se-á apenas uma letra do alfabeto em sequência 188, A 188, B 188, C, etc., certificando-se. Subseção 2ª. Da recepção e juntada de petições, dos atos e termos judiciais, das cotas nos autos. Art. 92. É vedado aos ofícios de justiça receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor de protocolo, salvo 1. Quanto às petições de requerimento de juntada de procuração ou de subestabelecimento apresentadas pelo interessado diretamente ao ofício de justiça, caso em que o termo de juntada mencionará esta circunstância. Segunda, quando houver, em cada caso concreto, expressa decisão fundamentada do juiz do feito dispensando o protocolo no setor próprio. Art. 93. Por ocasião da juntada de petições e documentos, ofícios recebidos, laudos, mandados, precatórias, etc., lavrar-se-á o respectivo termo de juntada. Primeiro, para juntada, na mesma oportunidade de duas ou mais petições ou documentos, será confeccionado um único termo de juntada com a relação das peças. Segundo, é vedado o lançamento do termo de juntada na própria petição ou documento a serem encartados aos autos. Terceiro, recebidas petições via facsímile ou por correio eletrônico, e-mail, diretamente no ofício de justiça ou na vara, será imediatamente lançado o número de protocolo no corpo do documento para oportuno controle dos prazos previstos no caput. E parágrafo único do artigo 2º da Lei Federal nº 9.800, de 26 de maio de 1999. Quarto, recebida a petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável entranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificá-los, lavrando certidão, sempre que possível na presença do interessado, mantendo-o sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Art. 94. Todos os atos e termos do processo serão certificados nos autos, anotados no Sistema Informatizado Oficial. Parágrafo único. Dispensa-se a certificação e anotação de que trata o caput, com relação à emissão de documento que passe a fazer imediatamente parte integrante dos autos, ofícios expedidos, mandados, etc., por original ou por cópia, rubricado pelo emitente. A data constante do documento deverá corresponder à de sua efetiva emissão. Art. 95. Ressalvado o disposto no artigo 140, é vedado o lançamento de termos no verso de petições, documentos, guias, etc., devendo ser usada, quando necessária, outra folha com inutilização dos espaços em branco. 4. Art. 96. São vedados o lançamento de cotas marginais ou interlineares nos autos, a prática de sublinhar palavras à tinta ou a lápis, ou o emprego de expressões injuriosas nos escritos apresentados no processo, incumbindo ao serventuário, ao constatar a irregularidade, comunicá-la imediatamente ao juiz. Subseção 3ª. Da movimentação dos autos. Art. 97. Deverá ser feita a conclusão dos autos no prazo de 1 dia e executados os atos processuais no prazo de 5 dias. Primeiro, os juízes atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Segundo, o escrivão atenderá, preferencialmente, à ordem cronológica de recebimento para publicação e efetivação dos pronunciamentos judiciais.
Terceiro, serão considerados para fins do que dispõe o artigo 12 do Código de Processo Civil os processos físicos com movimentação conclusos para sentença, sem data ou ainda a permanência dos autos em cartório depois de assinados os respectivos termos. Segundo, nenhum processo será entregue com termo de vista a promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento no sistema informatizado ou no livro protocolo. 5. Terceiro, todas as conclusões ao juiz serão anotadas no sistema informatizado, acrescendo-se a carga em meio físico ou eletrônico somente quanto aos autos conclusos que não receberem despacho ou não forem sentenciados até o final do expediente do dia. Quarto, se o juiz se recusar a assinar, consignar-se-á essa ocorrência no assentamento da carga. Quinto, a conclusão dos autos ao juiz será efetuada diariamente sem limitação de número. Art. 99. Nenhum processo permanecerá paralisado em cartório, além dos prazos legais ou fixados, ou ficará sem andamento por mais de 30 dias no aguardo de diligências, informações, respostas a ofícios ou requisições, providências das partes, etc. Parágrafo único. Decorrido o prazo de 30 dias, o ofício de justiça reiterará a diligência uma única vez, em caso de não atendimento será aberta conclusão ao juiz, para as providências cabíveis. Subseção 4ª. Do controle de prazos. Art. 100. O escrivão judicial manterá rigoroso controle sobre os prazos dos processos, adotando o seguinte procedimento. 1. Em todos os ofícios de justiça, o controle dos prazos dos processos será efetuado mediante o uso de escaninhos numerados de 01 a 31, correspondentes aos dias do mês, nos quais os autos serão acondicionados de acordo com a data de vencimento do prazo que estiver fluindo. 7. Segunda, os prazos serão verificados diariamente de acordo com as datas de vencimento, certificando-se o decurso para a adoção das providências cabíveis. Terceira, nos escaninhos, os autos dos processos serão acondicionados na posição vertical em ordem numeral crescente, de forma a permitir rápida localização e perfeita identificação e visualização. Quarta, serão acondicionados nos escaninhos de prazo os autos dos processos, que aguardam o cumprimento de diligências, cumprimento e devolução de cartas precatórias, respostas a ofícios expedidos, cumprimento de mandados, realização de inspeções e perícias, etc. 5. Mensalmente até o 10º dia do mês subsequente ou útil seguinte, o escrivão relacionará os procedimentos e processos em que há réu preso por prisão em flagrante, temporária ou preventiva, bem como adolescente internado provisoriamente, em razão da prática de ato infracional, indicando seu nome, filiação, número do processo, data e natureza da prisão, unidade prisional, data e conteúdo do último movimento processual, enviando o relatório à Corregedoria Geral da Justiça. Sexta, sem prejuízo da observância do artigo 99, os inquéritos e processos de réu preso e adolescentes internados provisoriamente paralisados em seu andamento há mais de 3 meses serão levados à análise do juiz, que informará a Corregedoria Geral da Justiça por meio de relatório. Primeiro, para a guarda dos processos nos escaninhos do prazo, será incluído no cálculo da data de vencimento o interregno de tempo para recebimento das petições do protocolo integrado a ser fixado entre 15 e 30 dias de acordo com o fluxo de entrega normalmente observado na comarca. Segundo, faculta-se aos ofícios de justiça a manutenção de escaninhos, destinados a acondicionar autos de processos que aguardam a publicação de despachos e sentenças no Diário da Justiça eletrônico, imprensa já remetida, organizados por data de remessa, bem como escaninhos destinados a autos de processos que aguardam a realização de audiências, desde que inteiramente cumpridos, organizados por data. Terceiro, os autos dos processos em que houver algum ato pendente de execução pelos serventuários não poderão ser colocados nos escaninhos de prazo. Quarto, o controle de prazos poderá ser efetuado por sistema informatizado, que permita a emissão de relatórios diários dos processos com o prazo vencido. Art. 101. O escrivão judicial acompanhará com regularidade a devolução dos avisos de recebimento das cartas postadas pelo correio, providenciando para que sejam juntados aos autos imediatamente após a devolução. Subseção 5. Da remessa de autos à instância superior. Art. 102. Antes da remessa dos autos à instância superior, os escrivães judiciais ou, sob sua supervisão, os escreventes
Revisarão a numeração das folhas dos autos, nos termos do artigo 91. Segunda, certificarão nos autos eventuais suspensões de expediente havidas no período que vai da data da intimação às partes, da sentença ou do despacho que provocou inconformismo, até a data em que foi protocolada a petição que contém o recurso, com as especificações e motivações respectivas. Terceira, formarão autos suplementares, se o processo envolver questão de alto risco, conforme determinação judicial 2. Facultada a digitalização das peças processuais, as quais serão armazenadas em disco rígido, estação de trabalho, com cópia de segurança backup, em pendrive sob a responsabilidade do escrivão judicial. Quarta, zelarão pelo correto encaminhamento dos autos. 5. Indicarão obrigatoriamente na certidão de remessa a inclusão de mídia S ou sua eventual inexistência. 3. Sexta, certificarão o valor do preparo e a quantia efetivamente recolhida com a vinculação da utilização do documento ao número do processo, nos termos do artigo 1093 das NSCGJ, deixando para apreciação da instância superior eventuais irregularidades. 4. Seção 9. Dos papéis em andamento ou findos. Art. 103. Os papéis em andamento ou findos serão bem conservados e, quando for o caso, encadernados, classificados ou catalogados, aplicando-se quanto ao seu descarte o disposto no segundo do artigo 74. Seção 10. Das certidões. Art. 104. A expedição de certidões em breve relatório, ou de inteiro teor, compete exclusivamente aos ofícios de justiça. Primeiro, sempre que possível, as certidões serão expedidas com base nos assentamentos constantes do sistema informatizado, cabendo ao escrivão dar a sua fé pública do que nele constar ou não admitida, de qualquer forma, a consulta aos autos de processos em andamento ou findos, livros ou papéis a seu cargo, caso em que se designará o número e a página do livro ou processo onde se encontra o assentamento. Segundo, as certidões serão expedidas no prazo de 5 dias contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça, fornecido ao interessado. Protocolo de requerimento. Terceiro, serão atendidos em 5 dias úteis os pedidos de certidões de objeto e pé formulados pelo correio eletrônico, e-mail, institucional de um ofício de justiça para outro. A certidão será elaborada e encaminhada pelo ofício de justiça, diretamente à unidade solicitante. Quarto, se houver necessidade de requisição de autos do arquivo geral, os prazos deste artigo contar-se-ão do recebimento do feito pelo ofício de justiça. Quinto, a expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Artigo 104-A. A requerimento escrito do credor, tratando-se de decisão judicial, transitada em julgado, que reconheça a existência de obrigação de pagar quantia certa, ou alimentos, expedir-se a certidão de teor da decisão para fins de protesto extrajudicial, a qual deverá indicar nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do credor. Segunda, nome, número de inscrição no cadastro do Ministério da Fazenda, CPF e CNPJ no Registro Geral de Identidade, RG, ou no Registro Nacional de Estrangeiro, RNE, e endereço do devedor. Terceira, número do processo judicial. Quarta, o valor da dívida. 5. A data em que, após intimação do executado, decorreu o prazo legal para pagamento voluntário. Primeiro, as certidões serão expedidas no prazo de 3 dias contados da data do recebimento do respectivo pedido pelo ofício de justiça. Segundo, a expedição de certidão de processos que correm em segredo de justiça dependerá de despacho do juiz competente. Terceiro, em todos os casos, a certidão será levada a protesto sob a responsabilidade do credor. Quarto, a requerimento do executado, o protesto será cancelado por determinação do juiz, mediante ofício a ser expedido ao cartório, no prazo de 3 dias contado da data de protocolo do requerimento, desde que comprovada a satisfação integral da obrigação. Quinto, nas ações monitórias, havendo conversão do mandado monitório em título executivo judicial, na forma do artigo 701, 2 graus do CPC, a certidão para fins de protesto deverá conter a. O conteúdo do mandado monitório com a obrigação de pagar quantia certa, sob as penas da lei. B. A data do trânsito em julgado da decisão, que deverá ser considerada a
Data do decurso do prazo para oposição dos embargos sem pagamento e 8. C. A data do decurso do prazo para pagamento voluntário, nos termos do artigo 523 do CPC. Seção 11. Dos mandados. Art. 105. Os mandados de citação, intimação e demais atos a serem cumpridos pelos oficiais de justiça submetem-se às regras previstas no capítulo 7º destas normas de serviço. Parágrafo único. Os mandados e contramandados de prisão e alvarás de soltura submetem-se às disposições constantes na seção 12 do capítulo 4º. Art. 106 a 110. Revogados. Seção 12. Dos ofícios. Art. 111. A lavratura de ofícios observará as regras de escrituração dispostas na seção 7ª do presente capítulo e o seguinte. 1. Os ofícios extraídos de processo serão datados e identificados com o número dos autos respectivos e nome das partes, dispensando-se a numeração em ordem cronológica, anexada a uma cópia exclusivamente nos autos. Segunda, os ofícios que não se refiram a feito do próprio ofício de justiça serão numerados sequencialmente em série renovável anualmente de acordo com as respectivas datas de expedição, arquivada uma cópia no classificador próprio. Seção 13. Das comunicações oficiais, transmissão de informações processuais e prática de atos processuais por meio eletrônico. Art. 112. Ressalvada a utilização dos meios convencionais no caso de indisponibilidade do sistema informatizado e do sistema de malote digital quando implantado, as comunicações oficiais que transitem entre os ofícios de justiça serão por meio eletrônico, observadas as regras estabelecidas nesta seção. Art. 113. Serão transmitidas eletronicamente. Informações que devam ser prestadas à segunda instância conforme determinação do relator. Segunda, ofícios. Terceira, comunicações. Quarta, solicitações. 5. Pedidos e encaminhamento de certidões de objeto e certidões criminais e certidões de distribuição. Sexta, cartas precatórias nos casos de urgência. Art. 114. A transmissão eletrônica de informações e documentos será realizada por dirigente escrivão judicial, chefe de seção e escrevente técnico judiciário. Art. 115. O remetente da comunicação eletrônica deverá utilizar seu correio eletrônico, e-mail institucional e não o da unidade em que lotado para enviar a mensagem. Segunda, preencher o campo para com o endereço eletrônico da unidade destinatária e o campo assunto, com o número do processo e a especificação de uma hipótese do artigo 113. Terceira, digitar, no corpo do texto da mensagem eletrônica, os dados do processo, número, unidade judiciária, comarca e partes, e o endereço do correio eletrônico, e-mail institucional da unidade em que lotado. Quarta, juntar aos autos cópia da mensagem eletrônica enviada dispensadas a impressão e a juntada de anexos que consistirem em peças do processo, ou, quando a mensagem não se referir a feito do próprio ofício de justiça, arquivá-la no classificador correspondente. 5. Anexar à mensagem os documentos necessários, no padrão PDF e sem restrição de impressão ou salvamento. Sexta, selecionar as opções de confirmação de entrega e de confirmação de leitura da mensagem. Sétima, assinar a mensagem com seu certificado digital. Oitava, imprimir os comprovantes de confirmação de entrega e de leitura para juntada aos autos assim que recebê-los. Nona, inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de envio da mensagem eletrônica. Art. 116. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá 1. Expedir eletronicamente as confirmações de entrega e de leitura da mensagem que valerão como protocolo. Segunda, imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos para juntada aos autos do processo ou arquivamento em classificador próprio, se for o caso. Terceira, inserir no sistema informatizado de andamento processual a informação de recebimento da mensagem eletrônica, se for o caso. Quarta, promover a conclusão no prazo legal, quando a mensagem se referir a providências a cargo do juiz. 5. Encaminhar eletronicamente a mensagem, no mesmo prazo da conclusão, ao correio eletrônico, e-mail, institucional do juiz, se este assim o determinar, ou ao correio eletrônico, e-mail institucional do funcionário, a quem couber o envio da resposta. Art. 117. A resposta aos e-mails deverá ser dada eletronicamente, cabendo
ao juiz a quem a mensagem houver sido encaminhada nos termos do inciso 5 do artigo 116 ou ao funcionário encarregado do envio da resposta preencher no campo para o endereço do correio eletrônico, e-mail da unidade cartorária do remetente da mensagem original. Art. 118. Na ausência da expedição de confirmação de entrega e leitura pelo destinatário da mensagem, presumir-se-ão recebidas e lidas as mensagens no primeiro dia útil subsequente ao do envio. Parágrafo único. Tratando-se de medidas urgentes, se frustrada a entrega, ou se não confirmados o recebimento e a leitura até o dia seguinte à transmissão, o remetente entrará em contato telefônico com o destinatário e, se o caso, reenviará mensagem, de tudo lavrando-se certidão nos autos. Art. 119. Em se tratando de documentos que devam ser juntados em processo digital, será feita em PDF a impressão de que cuidam os incisos 4ª e 8ª do artigo 115 e o inciso 2º do artigo 116. Art. 120. Nos casos de inoperância do certificado digital ou enquanto não for disponibilizado, o remetente materializará o documento em papel, colherá a assinatura, digitalizará o documento assinado e o enviará como anexo da mensagem eletrônica. Art. 121. Cumpridas as providências dos arts. 115, 116 e 117, as mensagens eletrônicas e seus anexos serão deletados. Subseção 1. Das informações eletrônicas obtidas por meio do sistema InfoJude. Artigo 121-A. A solicitação e o recebimento de informações da Receita Federal do Brasil relacionadas a endereço ou a situação econômico-financeira da parte em processo judicial serão realizadas pelo sistema InfoJude, diretamente pelos magistrados ou servidores indicados, sendo obrigatório o uso do certificado digital, ICP Brasil, padrão A3. Artigo 121-B. As informações relacionadas à situação econômico-financeira ou outras de natureza sigilosa, dirigidas a processos físicos, serão disponibilizadas em formato digital no andamento processual, com utilização da funcionalidade denominada sigilo do documento, configurada para que o acesso, via portal ESAJ, fique restrito aos advogados das partes e, desde que devidamente habilitados a atuar no processo, aos defensores públicos, promotores de justiça e integrantes de outras instituições conveniadas. Artigo 121-C. Serão igualmente juntadas aos autos as informações que versarem apenas sobre o endereço da parte, não será necessária a tramitação sob segredo de justiça. Seção 14. Das cartas precatórias, rogatórias e arbitrais. Art. 122. A carta precatória será confeccionada em 3 vias servindo uma delas de contrafé. Primeiro, o pagamento da taxa judiciária, devida em razão do cumprimento, deverá ser demonstrado até o momento da distribuição, mediante a juntada da primeira via original do respectivo comprovante de recolhimento. Segundo, quando o ato deprecado for a citação, será instruída com tantas cópias da petição inicial quantas sejam as pessoas a citar. Terceiro, se a ordem judicial puder ser cumprida remotamente, o ato não será deprecado, salvo nas situações abaixo e desde que estejam devidamente fundamentadas na decisão judicial que determinar a expedição da deprecata. A. Não disponibilização de data para a realização de audiência em estação passiva. Artigo 156. Há em 30 dias para processos em que há réu preso ou menor internado ou 90 dias para os demais casos. B. Na hipótese do artigo 995, 10, inciso 3º, destas NSCGJ. C. Quando necessária a prática de ato a ser cumprido presencialmente para viabilizar posterior ato remoto, por exemplo, intimação presencial de testemunha que será ouvida remotamente por videoconferência, excetuando-se os processos eletrônicos nas comarcas onde já implantado o compartilhamento de mandados. D. Nos casos de depoimento especial nos termos da Lei nº 13.431/2017. E para pessoas com dados protegidos a que se refere o provimento CG nº 32/2000, art. 123. Constatado que o ato pode ser cumprido em endereço de jurisdição diversa daquela constante da carta precatória, ou ainda que o endereço originário pertence a outra jurisdição, deverá o juízo deprecado encaminhá-la ao juízo competente comunicando tal fato ao juízo deprecante. Art. 124. O juízo deprecado devolverá a carta precatória,
independentemente de cumprimento, quando não devidamente instruída e não houver regularização no prazo determinado. Art. 125. As cartas precatórias não serão autuadas, servindo os encartes remetidos pelo juízo deprecante como face das mesmas, sobre os quais o ofício de justiça deprecado afixará a etiqueta adesiva remetida pelo ofício do distribuidor, que servirá de identificação das partes e da natureza do feito, cuidando também anotar no auto à direita o número do processo. Art. 126. As cartas precatórias, quando possível, servirão como mandado. Art. 127. Não atendidos pedidos de informações sobre o cumprimento do ato, cumprirá o ofício de justiça do juízo deprecante reiterar a solicitação e estabelecer contato telefônico com o escrivão do juízo deprecado, de tudo certificando nos autos. Parágrafo único. Em caso de inércia, os autos serão conclusos ao juiz do feito para as providências cabíveis. Art. 128. É permitida a retirada da carta cumprida junto ao juízo deprecado, para a entrega ao juízo deprecante, desde que nela conste o nome do advogado da parte que tiver interesse no cumprimento do ato, com o número da respectiva inscrição, na Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 129. Ao retornar cumprida a precatória, o escrivão judicial juntará, aos autos principais, apenas as peças essenciais, imprescindíveis à compreensão das diligências realizadas no juízo deprecado, especialmente as certidões de lavra dos oficiais de justiça e os termos do que foi deprecado, salvo determinação judicial em contrário. Art. 130. Havendo urgência, transmitir-se-á a carta precatória por facsímile, fax, telegrama, telefone, radiograma ou correio eletrônico, e-mail, observando-se as cautelas previstas nos arts. 264 e 265 do Código de Processo Civil e nos arts. 354 e 356 do Código de Processo Penal. Parágrafo único. A via original da carta não será encaminhada ao juízo deprecado. Será encartada aos autos, juntamente com a certidão de sua transmissão, tão logo ocorra o pedido de confirmação de seu teor por parte do juízo destinatário. Art. 131. As cartas rogatórias cíveis e criminais serão expedidas conforme o procedimento, modelos e formulários aprovados e divulgados pela Corregedoria Geral da Justiça 4 no sítio do Tribunal de Justiça na internet. Seção 15. Das intimações. Art. 132. A intimação dos atos e termos do processo ou de expediente administrativo far-se-á, sempre que possível, por meio eletrônico e mediante publicação no Diário da Justiça eletrônico. Parágrafo único. É vedado ao servidor dos ofícios de justiça prestar informações por telefone aos advogados, aos membros do Ministério Público, às partes e ao público em geral acerca dos atos e termos do processo. Art. 133. Os despachos, decisões interlocutórias e sentenças devem ser encaminhados à publicação no Diário da Justiça eletrônico, dentro do prazo máximo de 3 dias a contar da devolução dos autos em cartório. Parágrafo único. O mesmo prazo deverá ser observado para fins de cumprimento da intimação por meio eletrônico. Art. 134. As intimações de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, qualquer que seja o meio empregado, consumar-se-ão de maneira objetiva e precisa, sem ambiguidades e omissões, e conterão: 1. O número dos autos, o objeto do processo, segundo a tabela vigente, e o nome das partes. Segunda, o resumo ou transcrição daquilo que deva ser dado conhecimento, suficientes para o entendimento dos respectivos conteúdos. Terceira, o nome dos advogados das partes com o número de suas respectivas inscrições na Ordem dos Advogados do Brasil. Art. 135. Nas intimações pela imprensa. 1. Quando qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos com o número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser que a parte indique outro ou, no máximo, 2 nomes, ou indique o nome da sociedade de advogados a que seu advogado pertença. Segunda, as decisões interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinatórios e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem.
judicial quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar, etc. Parágrafo único. Será publicada apenas a parte dispositiva das decisões, proferidas em procedimentos de natureza disciplinar ou em processos de dúvida, podendo o Corregedor-Geral da Justiça, se entender necessário, determinar a sua publicação integral após o trânsito em julgado. Art. 136. A publicação omissa em relação aos requisitos constantes dos arts. 134 e 135 e que cause efetivo prejuízo a qualquer das partes será considerada nula. Art. 137. Quando ocorrer erro ou omissão de elemento indispensável na publicação, independentemente de despacho ou de reclamação da parte, proceder-se-á imediatamente à retificação e nova publicação, encartando-se aos autos cópia do ato incorretamente publicado. Art. 138. Da publicação no Diário da Justiça eletrônico a respeito de processos sujeitos ao segredo de justiça constarão as iniciais das partes. Art. 139. Os escrivães judiciais farão publicar no Diário da Justiça, juntamente com as respectivas intimações, o valor da taxa judiciária que deve ser recolhida pelas partes, bem como o valor das importâncias que objeto de cálculo devam ser depositadas em quaisquer processos e a qualquer título. Parágrafo único. Todas as intimações, publicadas para que as partes se manifestem sobre cálculos e contas, conterão os respectivos valores, em resumo, limitando-se a publicação ao que baste para a perfeita ciência das partes sobre o objeto do cálculo ou da conta. Art. 140. A publicação de atos ordinatórios, despachos, decisões interlocutórias e sentenças, no Diário da Justiça eletrônico, será documentada pelo encarte aos autos da respectiva certidão gerada automaticamente pelo sistema informatizado oficial ou, na impossibilidade, pela certidão aposta na mesma folha ao pé ou se não houver espaço no verso da folha em que lançado o ato publicado. Parágrafo único. As publicações feitas no Diário da Justiça eletrônico comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. Art. 141. Nas intimações por edital. 1. Extraído o edital conferido e assinado, serão autenticadas as respectivas folhas com a chancela do ofício de justiça, devendo o escrivão rubricar cada uma delas. Segunda, as publicações de edital feitas no Diário da Justiça eletrônico na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal ou na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça comprovam-se mediante certidão, independentemente da juntada do exemplar impresso. 6. Terceira, a publicação de edital em jornal de ampla circulação local será providenciada pela parte ou por agência de publicidade de sua escolha e comprovada nos autos mediante a juntada do exemplar original. Quarta, a entrega da minuta para fins de publicação sempre mediante recibo. Poderá ser feita a estagiário ou advogado com procuração nos autos. Parágrafo único. Quando o processo tramitar sob segredo de justiça, os editais de citação deverão conter o nome completo do réu e apenas o conteúdo indispensável à finalidade do ato, sem as especificações da petição inicial, abreviando-se os nomes das demais partes envolvidas a fim de resguardar o segredo de justiça. Art. 142. Caberá aos escrivães judiciais velar pelo adequado cumprimento das normas atinentes às publicações ou às intimações por carta, conferindo diariamente seu teor, sem prejuízo da fiscalização ordinária dos juízes corregedores permanentes. Seção 16. Das audiências em geral. Subseção 1. Disposições gerais. Art. 143. A designação de audiências é atribuição exclusiva e indelegável do juiz, salvo nos juizados especiais. Art. 144. Havendo adiamento ou nova designação para continuação, a nova data será marcada no próprio termo, com ciência imediata aos comparecentes. Parágrafo único. Os acordos extrajudiciais, desistências e os pedidos de suspensão poderão ser homologados ou deferidos independentemente da realização da audiência já designada com aproveitamento da data para ato diverso. Art. 145. Os termos de audiência serão: 1. Lavrados sob ditado do juiz. 2. Rubricados em todas as suas folhas pelo juiz. 3. Subscritos pelo juiz, advogados, órgão do Ministério Público e o escrevente, cujas assinaturas deverão ser identificadas com o lançamento dos nomes ou cargos das pessoas a que pertencem. 4. Juntados aos autos em sua versão original. Art. 146.
Os termos de audiência conterão, em resumo, todo o ocorrido durante a audiência, inclusive por extenso os despachos e a sentença quando proferida no ato. Art. 147. Em todos os depoimentos ou declarações tomados nos autos, aqueles que os prestam serão qualificados fazendo-se constar nome, filiação, nacionalidade, data e local de nascimento, estado civil, profissão, endereço residencial e do local onde exerce a profissão, número do respectivo RG ou de outro documento hábil de identificação. Art. 148. O servidor encarregado dos registros e audiências examinará, 10 dias antes das datas designadas para audiências, os respectivos processos para verificar se todas as providências de intimação ou requisição de partes e testemunhas foram tomadas. Havendo irregularidade ou omissão, fará imediata comunicação ao servidor responsável para as medidas necessárias. Art. 149. Faculta-se aos juízos de primeiro grau o emprego de meios ou recursos de gravação magnética, estenotipia, digital ou técnica similar, inclusive audiovisual, como meio de documentação de depoimentos prestados em audiência, destinados a obter maior fidelidade das informações. Parágrafo único. A adoção desses meios de registro e documentação será anotada no termo de audiência, lançando-se por escrito e em separado as qualificações dos depoentes, que serão repetidas verbalmente quando da gravação, de modo a não deixar dúvidas quanto à identidade da pessoa ouvida. Segundo o revogado. Artigo 149. Ao exercício, pela parte, da faculdade de que trata o artigo 367, 6 graus do Código de Processo Civil será comunicada ao magistrado previamente ao início da gravação. O magistrado consignará no termo de audiência o nome da parte e o meio de registro adotado para a gravação. Parágrafo único. Para a utilização da gravação nos autos, caberá à parte ou seu patrono realizar a integral transcrição dos atos, dando-se ciência à parte contrária do teor transcrito para manifestação no prazo de 5 dias. Subseção 2ª. Da gravação de audiências. Art. 150. As fitas magnéticas ou outra forma de armazenamento do conteúdo captado pelo registro audiovisual, aferida a qualidade da gravação quando do início e, ao término dos trabalhos, serão identificados e juntados aos autos, conservando-se no ofício de justiça outra cópia dos registros, devidamente identificada. Art. 151. Revogado. Art. 152. Os depoimentos registrados em meio audiovisual não serão objeto de transcrição, se for interposto o recurso da sentença quando da elaboração de certidão de remessa dos autos ao tribunal, o escrivão judicial certificará nos autos que o registro audiovisual se encontra em perfeito estado, de modo a possibilitar sua reprodução. 8. Parágrafo único. A transcrição dos depoimentos gravados em audiência somente será feita pelo respectivo ofício se houver interposição de recurso e for impossível o envio da documentação eletrônica. 9. Art. 153. Depois do trânsito em julgado, a cópia do registro mantida no ofício de justiça permanecerá guardada até o decurso do prazo para o ajuizamento de ação rescisória no processo de natureza civil e após a extinção da pena no processo penal. Art. 154. Havendo solicitação, a parte interessada receberá cópia do termo de audiência, que será impresso logo após a conclusão do ato, bem como cópia do registro audiovisual. Art. 155. O registro audiovisual dos depoimentos serão gravados em mídia adequada em arquivos individuais identificados, de forma abreviada pelo nome da pessoa ouvida e sua condição no processo: réu, testemunha de acusação, vítima, testemunha, defesa. Art. 156. Cabe à Secretaria de Tecnologia da Informação, STI, do Tribunal de Justiça editar e manter atualizadas orientações técnicas quanto a sistemas, forma de gravação, mídias e equipamentos referentes a registros audiovisuais, digitais de depoimentos e termos de audiência. Subseção 3ª. Das estações passivas. Artigo 156-A. É vedada a expedição de carta precatória para a realização de oitivas de forma presencial ou remota em outras comarcas do Estado de São Paulo, observadas as exceções do 3º do artigo 122 das NSCGJ. Primeiro, o domicílio da pessoa a ser ouvida determina a estação passiva a receber o agendamento, observada onde houver a divisão de competência territorial da comarca. Prov.
CSM 2644/2021. Segundo determinada a oitiva remota, a unidade judicial agendará diretamente, na agenda eletrônica da respectiva estação passiva, a data e o horário para sua realização. 3 graus. A unidade judicial deverá certificar a data e horário designados para a oitiva, providenciando-se por ato ordinatório as intimações necessárias para possibilitar a consecução do ato. 4 graus. Nas hipóteses do artigo 455, quarto, do Código de Processo Civil, será deprecada a intimação da pessoa a ser ouvida na estação passiva. 5 graus. As solicitações advindas de outros órgãos do Poder Judiciário deverão ser encaminhadas por e-mail para a estação passiva competente de acordo com o endereço da pessoa a ser ouvida. A reserva de agenda na data e horário pretendidos, após confirmação de disponibilidade, deverá ser comunicada ao solicitante por e-mail. Eventual necessidade de intimação da pessoa a ser ouvida deverá ser deprecada pelo órgão solicitante. Seção 17. Da consulta e da carga dos autos. Art. 157. O acesso aos autos judiciais e administrativos de processos em andamento ou findos, mesmo sem procuração, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado aos advogados, estagiários de direito e ao público em geral, por meio do exame em balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa, podendo ser tomados apontamentos, solicitadas cópias reprográficas, bem como utilizado scanner portátil ou máquina fotográfica, vedado nestas hipóteses o desencarte das peças processuais para reprodução. Parágrafo único. Os escrivães judiciais e os chefes de seção judiciária manterão pessoalmente ou mediante servidor designado rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando do seu exame por qualquer pessoa no balcão do ofício de justiça ou sessão administrativa. Art. 158. Para garantia do direito de acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderão os advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, que não tenham sido constituídos procuradores de quaisquer das partes, retirar os autos para cópia pelo período de 1 hora mediante controle de movimentação física, devendo o serventuário consultar ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil da Internet, à vista da carteira da OAB apresentada pelo advogado ou estagiário de direito interessado, com impressão dos dados obtidos, os quais serão conferidos pelo servidor antes da entrega dos autos, observadas ainda as demais cautelas previstas para a carga rápida, conforme o disposto no artigo 165. Parágrafo único. A carga rápida de que trata este artigo também será concedida à pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, não sendo dispensada a consulta ao sítio da Ordem dos Advogados do Brasil dos dados referentes ao advogado ou sociedade de advogados que autorizar a retirada dos autos. O preposto deverá apresentar, além da autorização prevista no 7º do artigo 272 do Código de Processo Civil, o respectivo documento de identidade. Art. 159. Nos casos complexos ou com pluralidade de interesses, a fim de que não seja prejudicado nem o andamento do feito e nem o acesso aos autos, fica autorizada a retirada de cópias de todo o feito, que ficarão à disposição para consulta dos interessados. Art. 160. Na hipótese de os processos correrem em segredo de justiça, o seu exame em cartório será restrito às partes e a seus procuradores devidamente constituídos. Primeiro, as entidades que reconhecidamente prestam serviços de assistência judiciária poderão, por intermédio de advogado com procuração nos autos, autorizar a consulta de processos que tramitam em segredo de justiça em cartório pelos acadêmicos de direito não inscritos na OAB. Referida autorização deverá conter o nome do acadêmico, o número de seu RG e o número e ou nome das partes do processo a que se refere a autorização, que será juntada posteriormente aos autos. Segundo, é vedado o acesso a autos de processos que correm em segredo de justiça por estagiários não inscritos ou com inscrição vencida na OAB. Art. 161. A carga de autos judiciais e administrativos em andamento no cartório é reservada unicamente a advogados ou estagiários de direito regularmente inscritos na OAB, constituídos procuradores de alguma das partes, ressalvado nos processos findos e que não estejam sujeitos a segredo de justiça, a carga por advogado, mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Parágrafo único.
A carga de autos também poderá ser realizada por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados pela advocacia pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público, o que implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. Art. 162. O escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento registrará a retirada e a devolução de autos, mediante anotação no sistema informatizado oficial e no relatório de carga emitido pelo sistema carga eletrônica, observadas as seguintes cautelas. 1. Na retirada dos autos, o advogado, estagiário de direito ou pessoa credenciada lançará sua assinatura no relatório de carga emitido pelo sistema informatizado, arquivando-se o documento provisoriamente em classificador próprio. 2. Na devolução do feito, o servidor do ofício de justiça ou da seção administrativa efetuará a baixa no relatório de carga, juntando-o imediatamente aos autos. Primeiro, o livro protocolo de autos e papéis em geral será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados no livro a assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga e recebimento. Segundo, no relatório eletrônico ou no livro de protocolo constarão o número da carteira profissional e respectiva seção, expedida pela OAB, em nome do destinatário, ou o número da carteira de identidade, quando tratar-se de pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados facultado ao servidor, na dúvida, solicitar a exibição dos documentos. Terceiro, a baixa da carga de autos constante de relatório eletrônico ou de livro. Protocolo far-se-á imediatamente à vista do interessado, sendo-lhe facultada a obtenção de recibo de autos, assinado pelo servidor, em instrumento previamente confeccionado pelo interessado e do qual constarão designação do ofício de justiça ou da seção administrativa, número do processo, tipo de demanda, nome das partes e data da devolução. A cada auto processual corresponderá um recibo e a subscrição pelo servidor não implica reconhecimento da respectiva regularidade interna. Quarto, revogado. Art. 163. Os advogados, a sociedade de advogados, os representantes judiciais da Fazenda Pública e os membros do Ministério Público e da Defensoria Pública, mediante petição dirigida ao juiz corregedor permanente, poderão indicar prepostos funcionários ou estagiários autorizados a retirarem, em nome daqueles, os autos em carga. 8. Primeiro da petição, que será arquivada em pasta própria, constarão os nomes completos, os números dos documentos de identidade, do CPF e os números das identificações funcionais, se o caso. Segundo, o funcionário ou estagiário deverá portar o documento de identidade e a cédula ou crachá funcional, conforme o caso, no momento da retirada dos autos para que o ofício de justiça possa verificar, mediante conferência das petições arquivadas, se a pessoa encontra-se autorizada a subscrever a carga. Terceiro, a carga dos autos será feita em nome da pessoa que subscreveu a autorização e dela constarão os dados da pessoa que estiver retirando os autos. Quarto, qualquer alteração no rol de pessoas autorizadas a retirar os autos deverá ser imediatamente comunicada ao juiz corregedor permanente. Art. 164. Não havendo fluência de prazo, os autos somente serão retirados em carga mediante requerimento. Primeiro, na fluência de prazo, os autos não sairão do ofício de justiça, salvo nas hipóteses expressamente previstas na legislação vigente, ressalvado, porém, em seu curso ou em outras hipóteses de impossibilidade de retirada dos autos, o direito de requisição de cópias quando houver justificada urgência na extração respectiva, mediante autorização judicial, observando-se o procedimento próprio. Segundo, na fluência de prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste. Por petição nos autos, os procuradores das partes ou seus prepostos retirarão os autos, ressalvada a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou preposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga, independentemente de ajuste, observado o término do expediente forense. Art. 165. A carga rápida dos autos será concedida pelo escrivão ou o escrevente responsável pelo atendimento pelo período de 1 hora mediante controle de movimentação física dos autos, conforme formulário a ser preenchido e assinado por advogado ou estagiário de direito devidamente constituído no processo ou ainda por pessoa credenciada pelo advogado ou sociedade de advogados, respeitado o seguinte procedimento. 3. Os requerimentos serão recepcionados e atendidos, desde que
formulados até 1 hora antes do término do expediente forense. 4. Segunda, o formulário de controle de movimentação física será juntado aos autos, no exato momento de sua devolução ao ofício de justiça, certificando-se o respectivo período de vista. Terceira, na hipótese dos autos não serem restituídos no período fixado, competirá ao escrivão judicial representar no prazo de 24 horas ao juiz corregedor permanente, inclusive para fins de providências competentes junto à Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Arts. 34, inciso 22 e 37, inciso 1, art. 166. É vedada a retenção do documento de identificação do advogado ou do estagiário de direito no ofício de justiça para finalidade de controle de carga de autos em qualquer modalidade ou circunstância. Art. 167. O advogado deve restituir, no prazo legal, os autos que tiver retirado do ofício de justiça. Se intimado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias, perderá o direito à vista fora de cartório e incorrerá em multa correspondente à metade do salário mínimo. Primeiro verificada a falta, o juiz comunicará o fato à seção local da Ordem dos Advogados do Brasil para procedimento disciplinar e imposição das penalidades. Segundo o expediente de cobrança de autos, receberá autuação singela, sem necessidade de registro. Terceiro, devolvidos os autos, o ofício de justiça, depois de seu minucioso exame, juntará o expediente de cobrança de autos, certificando a data e o nome de quem os retirou e devolveu. Quarto, na hipótese de extravio dos autos, o expediente de cobrança instruirá o respectivo procedimento de restauração. Art. 168. O escrivão ou o chefe de seção deverá, mensalmente até o 10º dia útil do mês subsequente, verificar o cumprimento dos prazos de devolução dos autos retirados, relacionar, em 2 vias, os autos em poder das partes além dos prazos legais, ou fixados, a primeira encaminhada sob forma de representação, ao juiz corregedor permanente para as providências previstas no artigo 167 e a segunda via para acompanhamento e controle, arquivada em pasta própria. Art. 169. O disposto nesta seção aplica-se no que couber a todos os demais destinatários de carga. Seção 18. Do desentranhamento de peças e documentos dos autos. Art. 170. O desentranhamento de peças e de documentos, facultada a substituição por cópia simples, poderá ser requerido pelo interessado ou determinado de ofício pelo juiz. Art. 171. Não haverá substituição das peças ou dos documentos desentranhados por cópia quando, a critério do juiz do processo, referirem-se a 1. Manifestação intempestiva do peticionário. Segunda, documentação evidentemente estranha aos autos. Terceira, documentos que não tenham servido de base para a fundamentação de qualquer decisão proferida nos autos ou para a manifestação da parte contrária. Primeiro, nestas hipóteses, será colocada uma folha em branco no lugar das peças ou documentos desentranhados, anotando-se a folha dos autos em que lançada a certidão de desentranhamento, vedada a renumeração das folhas do processo. Segundo, as peças e documentos juntados por equívoco aos autos serão imediatamente desentranhados e juntados aos autos corretos ou, quando não digam respeito a feitos da vara ou ofício de justiça, devolvidos ao setor de protocolo, de tudo, lavrando-se certidão. Art. 172. Deferido ou determinado de ofício o desentranhamento, caberá ao ofício de justiça 1. Desentranhar as peças, certificando-se. Segunda, manter os documentos em local adequado para sua posterior entrega. Terceira, intimar o interessado a retirar a documentação no prazo de 5 dias, se outro não for assinalado pelo juiz. Primeiro, a certidão de desentranhamento mencionará a numeração das folhas desentranhadas e, quando o caso, daquela na qual se determinou o ato e a eventual substituição por cópia simples. Segundo, as peças desentranhadas dos autos, enquanto não entregues ao interessado, serão guardadas em classificador próprio, sendo vedado grampeá-las na contracapa dos autos. Terceiro, a devolução de peças desentranhadas efetuar-se-á mediante termo nos autos, lançado imediatamente após a certidão de desentranhamento, constando o nome e documento de identificação de quem as recebeu em devolução, além do competente recibo. Art. 173. Salvo motivada determinação judicial em sentido contrário e os títulos de crédito, fica dispensada a certificação do número do processo nas peças
Documentos desentranhados dos autos. Art. 174. Transitada em julgado a sentença, os objetos anexados às manifestações processuais serão devolvidos às partes ou seus procuradores mediante solicitação ou intimação para retirada em até 30 dias sob pena de destruição. Art. 175. O escrivão ou servidor responsável verificará periodicamente o classificador para arquivamento provisório de petições e documentos desentranhados, e petições que não sejam passíveis de juntada aos autos. Quando constatar a existência de petições desentranhadas ou que, por qualquer motivo, não sejam passíveis de juntada aos autos, acompanhadas ou não de documentos, intimará os interessados para retirá-las. Segunda, decorrido o período de 11 meses contado da intimação para sua retirada, deverá ser publicado edital contendo o número de protocolo das petições, indicação se vieram acompanhadas de algum documento, os números dos processos, os nomes das partes e o nome do advogado se houver, para retirada em 30 dias, sob pena de inutilização. Terceira, será enviada cópia do edital previsto no item segundo a ordem dos advogados do Brasil local que, observado o prazo indicado, poderá solicitar o encaminhamento de uma ou mais petições nele descritas, caso em que passará a ser a responsável pela sua custódia. Quarta, o procedimento previsto nos incisos 2ª e 3ª deverá ser realizado pelo menos uma vez em cada ano, devendo constar na ata de correição anual a data da publicação do edital e o número do expediente. Seção 19. Do arquivamento, rearquivamento, desarquivamento de processos e pesquisa histórica de acervo arquivado. Subseção 1. Disposições gerais. Art. 176. Nenhum processo será arquivado sem sentença definitiva ou decisão terminativa, incluindo nesse último caso a hipótese de decisão de extinção do processo em razão da estabilização da tutela de que trata o artigo 304, primeiro do Código de Processo Civil, salvo os casos legais de suspensão do processo por prazo indeterminado quando não será comunicada a sua extinção. Art. 177. Após a publicação da decisão que determinou o arquivamento, os processos permanecerão no ofício de justiça por 30 dias, fim do prazo serão arquivados após realizadas as anotações e atos necessários no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada SGADAL. Art. 178. Quando o cumprimento da sentença condenatória civil se der em juízo diverso daquele que a proferiu. Artigo 516, parágrafo único, do CPC, o arquivamento dos autos no âmbito do Poder Judiciário do Estado de São Paulo deverá ser promovido pelo juízo da execução, que realizará todos os cadastramentos pertinentes à extinção do processo quando for o caso. Art. 179. É autorizado o arquivo provisório de processos que se encontrem em fase de execução de título judicial há mais de 1 ano e nos quais não tenham sido localizados bens do executado, mantido o nome das partes no cartório distribuidor. Os processos arquivados provisoriamente deverão ser excluídos das estatísticas mensais. Art. 180. Fica vedada às partes e advogados a consulta ou retirada de processos nos depósitos do arquivo terceirizado. Art. 181. O interessado consultará o processo no ofício de justiça onde tramitou o processo objeto do pedido de desarquivamento, promovendo a unidade judicial a requisição no sistema da empresa terceirizada SGADAL, observando o prévio recolhimento da taxa de desarquivamento dos autos, quando não se tratar de pedidos abrangidos pela gratuidade judiciária ou isenção. Parágrafo único. O interessado no desarquivamento será intimado por qualquer meio idôneo de comunicação, da chegada dos autos ao cartório e do prazo de 30 dias para manifestação, bem como de que, decorrido o prazo sem manifestação, os autos retornarão ao arquivo. Art. 182. É expressamente vedado o manuseio de autos processados em segredo de justiça, exceção feita às partes e aos advogados por elas constituídos, ou mediante ordem judicial expressa. Parágrafo único. A extração de cópia reprográfica ou certidão de processos com segredo de justiça, bem como o desentranhamento de documentos, dependerão de despacho do juiz competente. Art. 183. Permite-se a pesquisa histórica em local apropriado mediante solicitação prévia para a Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos que fará os encaminhamentos necessários para autorizar o acesso ao processo objeto da pesquisa.
Subseção 2ª. Do arquivamento. Art. 184. O arquivo de processos. Primeiro arquivamento será feito individualmente, dispensando-se o uso de caixas e adotando-se as seguintes cautelas. 1. Indexar no sistema da empresa terceirizada SGADAL cada processo e, se for o caso, seus volumes separadamente. 2. No caso de processos com mais de um volume, indicar o número do volume que está sendo internado. 3. Afixar na capa do processo, no canto superior esquerdo, a etiqueta de indexação do processo, volume a volume. 4. Indicar no sistema a quantidade de apensos existentes para o processo, ou volumes objeto da indexação. 5. Se for o caso de apenso com número autônomo de distribuição, realizar a indexação do processo apenso, informando a vinculação, apensamento. Parágrafo único. No sistema informatizado oficial, todos os dados do processo deverão estar anotados, processo baixado, extinção ou com decisão terminativa. Art. 185. A remessa de processos para guarda em arquivo terceirizado será feita pelos ofícios de justiça de acordo com a escala de retirada periodicamente publicada no Diário da Justiça Eletrônico. Subseção 3ª. Do rearquivamento. Art. 186. Para rearquivamento de processos, os ofícios de justiça informarão, no sistema da empresa terceirizada SGADAL, os dados necessários para propiciar a coleta do processo para guarda. E vara secretaria, unidade produtora. 2. Número de registro, compreendendo todos os números que o processo possui. 3. Classe e assunto. 4. Nome das partes ativa e passiva sem abreviações. 5. Número de documentos quando houver. 6. Nome dos advogados das partes ativa e passiva sem abreviações. Número da OAB. 7. Objeto da ação. 8. Data da decisão final. Compreende todos os recursos. Data de acórdão quando houver. 9. Resultado da ação, procedente e improcedente, condenado, absolvido. Sem julgamento do mérito. X. Data do trânsito em julgado. X. Data da extinção, baixa definitiva. Art. 187. Os processos destinados ao rearquivamento dispensam a utilização de caixas pacotes, malotes e submalotes, contudo deverão estar separados de forma distinta, possibilitando identificar no momento da coleta quais são novos arquivamentos, primeiro arquivamento, e quais são os de retorno para arquivamento. Rearquivamento. Subseção 4ª. Do desarquivamento. Art. 188. Os requerimentos de desarquivamento de autos, ressalvadas as exceções legais, serão instruídos com o comprovante de recolhimento da respectiva taxa. Parágrafo único. Na ausência da guia de recolhimento, o advogado, subscritor ou responsável indicado, será intimado a recolher as respectivas custas, no prazo de 5 dias, sob pena de não prosseguimento da solicitação. Art. 189. Os ofícios de justiça requisitarão, quando necessário, os processos depositados no arquivo terceirizado, emitindo a solicitação diretamente no sistema da empresa terceirizada SGADAL, e anotando no sistema informatizado oficial a data em que solicitado o desarquivamento do processo. Primeiro, se o interesse recair sobre processo em apenso, no momento da requisição deverá ser informado no sistema o processo principal ao qual ele se encontra apensado. Segundo, antes de requisitar o processo, os ofícios de justiça verificarão se o processo foi de fato remetido para guarda no arquivo terceirizado mediante consulta prévia no sistema da empresa terceirizada SGADAL, sem prejuízo de certificar-se de que o processo objeto da solicitação não se encontra no próprio ofício. Terceiro, quando se tratar de requisição de processos por parte dos ofícios de justiça integrantes de foro regional, o requisitante deverá mencionar na requisição se for o caso, a que vara distrital pertencia ao processo ora solicitado. Quarto, não será permitida a reiteração de requisição antes de decorridos 10 dias úteis contados da data de requisição no sistema da empresa terceirizada SGADAL. Quinto, assim que recebidos os autos do arquivo terceirizado, o ofício de justiça lançará o recebimento no sistema informatizado oficial e no sistema da empresa terceirizada SGADAL, evitando-se novas requisições de processos que já se encontram nas unidades judiciais. Subseção 5. Da pesquisa histórica. Artigo 189-A. Permite-se a pesquisa científica nos processos que se encontram arquivados nas dependências da empresa terceirizada responsável pela guarda.
Artigo 189-B. Para a realização da pesquisa é necessário o credenciamento, junto à Coordenadoria de Gestão Documental e Arquivos, SPI 2.4, através do endereço eletrônico institucional spi.gestaldocumental@tjsp.jus.br. Artigo 189-C. No pedido de credenciamento deverá constar o tema da pesquisa e a lista de processos com indicação da comarca, vara de origem, número, S. de cada processo, o nome das partes e número da caixa, arquivo, pacote, onde foi guardado. Artigo 189-D. Deverá ainda ser preenchido e encaminhado o termo de compromisso, sigilo e confidencialidade, conforme modelo oficial disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. http://www.tjsp.jus.br/primeira instância/gestão documental, fecha parênteses. Artigo 189-E. Recebido o pedido de credenciamento e o termo de compromisso de sigilo e confidencialidade devidamente assinado após autorizada a pesquisa pelo presidente da Comissão Permanente de Avaliação Documental, CPAD. O pesquisador e a empresa terceirizada serão comunicados da autorização. Artigo 189-F. A autorização do credenciamento poderá ser pelo prazo de 30, 60, ou no máximo, 90 dias renováveis desde que justificado o motivo. Artigo 189-G. Para pesquisa científica, busca e fornecimento da informação, não haverá incidência do pagamento da taxa de desarquivamento, mas deverão ser ressarcidos eventuais custos gerados com serviços de extração de cópias reprográficas, e os referentes a materiais utilizados, eventualmente nos termos do artigo 12 da Lei 12.527/2011, Lei de Acesso à Informação Pública.